E aí pessoal, tudo bem? Então vamos lá, né? Nós estamos numa pandemia, não podemos sair de casa, mas não é por causa disso que eu vou deixar de dar aula para vocês, isso eu não aguento. Muito bem, então é o seguinte, se você é da turma média, por favor, página 177 da apostila 2, e se você é do extensivo tradicional, por favor, página 75, aula mesma, o assunto é sobre funções, introdução à teoria das funções, então aulas 10 e 11. Nós vamos ver duas coisas. Primeiro, é o princípio da notação f de x, que é a notação de função. Mas afinal, o que é uma função? Função, na realidade, são relações entre grandezas. Agora, existe muito tipo de função. Vai uma comum, uma função de duas variáveis. Por exemplo, a conta de luz. Quais são as variáveis? Uma das variáveis é o consumo em quilowatts-hora. Outra variável é quanto você vai pagar. Repare, se você aumenta seu consumo, aumenta a tua conta. Isso daqui é uma função. Essa função típica é uma função de primeiro grau. Existe também uma função com duas variáveis. É, por exemplo, quando você paga, quando você usa o Uber, quando se paga. Por quê? Você tem que... Quais são as variáveis? A distância e o tempo. Pode reparar, dia que tem muito trânsito, você paga um pouquinho mais, certo? Tem função logarítmica, função trigonométrica, função exponencial e um monte. Mas todas elas vão ter esse princípio. Aqui é o princípio da notação f de x, ele é bastante simples. Por exemplo, aqui eu tenho uma função do segundo grau. Repare, é f de x. Então, vai funcionar assim. O valor que eu colocar aqui no lugar do x, por exemplo, f de 2, eu vou ler assim, f de 2. Eu estou falando assim, x, você está valendo 2. Ó, x, você está valendo 2. Então, qual que é esse princípio? Agora, onde tiver x na função, eu tenho que substituir por 2. Então, ficaria assim, 2 ao quadrado menos 3. Fazendo a continha, 2 ao quadrado, 4, menos 3, 1. Por exemplo, se eu quiser calcular agora o f de 0, mudou, o x está valendo 0. Então, vai ficar 0 ao quadrado menos 3. 0 ao quadrado, 0, menos 3, menos 3. Bom, a essa altura você está pensando, bom, mas é muito simples isso. Isso aqui, tranquilo, né? É. O princípio, sim. Mas a quantidade de exercícios que eu vou colocar, que o vestibular pede, é muito grande. Então, nós vamos ter vários exemplos aqui, ó. Vocês devem ter... Para facilitar, eu preparei uma lista de exercícios, que é a tradicional que a gente entrega, então já deve estar disponibilizada para você por algum meio aí que o Marcel daqui a pouco vai explicar. Então, por exemplo, eu vou fazer aqui dessa minha lista a questão número 3. Vou usar de exemplo, é uma questão que nós pedimos no simulado, que diz assim: considere a função f de x é igual a 3x mais m, onde ele é uma constante real. Se f de 0 é igual a 5, calcule f de 5. Então vamos pensar um pouquinho. Se eu quero calcular f de 5, olha o que aconteceu. O x vale 5, então qual que é o princípio? Se aqui dentro eu ponho 5, aqui eu tenho que pôr 5. Tá, mas eu não vou conseguir calcular o valor porque eu não conheço o valor do m. Então o que acontece? Aqui ele dá uma informação. Se f de 0 é igual a 5. O que ele quer dizer com isso? Se uma função fala assim, f de 0 é igual a 5, ele está querendo dizer assim, ó, o vestibulando. Eu estou dizendo que se o x vale 0, o y vai ter que valer 5. Então, essa informação permite calcular o valor do m. Seria assim, ó, f de 0 é igual a 3 vezes 0 mais m. O f de 0 é 5. Você já decorou a tabuada do zero, né? 3 vezes 0, 0, mais m. Portanto, descobri que o m vai valer 5. Beleza? Muito bem. Se o m vale 5, então eu conheço essa função. f de x é igual a 3x mais m. Mas com essa informação eu descobri que o m vale 5. Ótimo. Agora, o que ele está perguntando aqui? Calcule f de 5. Agora sim. No valor do x eu ponho 5, aqui dentro eu ponho 5 também. Ó. Se eu coloquei 5 no lugar do x, eu tenho que pôr 5 no lugar desse x. Vamos fazer uma continha?
Aqui vai fazer assim, ó. 3 vezes 5, 15. 15 mais 5 de cabeça, 20. Beleza essa questãozinha que caiu do simulado, então? Joia? Muito bem. Agora, eu vou fazer um outro exemplo para vocês. Muito bem. Agora, o exemplo que eu quero fazer é a questão de número 4. A questão número 4, ele dá a seguinte informação. Vamos ler junto, ó. Se f é uma função tal que f de 1 é igual a 3. Ele me fala, e se que f de x é igual a 2 mais f de x menos 1. O que ele quer saber? Calcular o valor da f de 3. Muito bem. Então, veja só. Olha, aliás, uma curiosidade. Veja o aspecto dessa função. Um vestibulando que ele não está muito bem preparado, ele vê uma coisa dessa, ele pensa que é vestibular da NASA, mas não é nada disso. Tá? Nós vamos ter que calma, isso daqui é um exercício típico desse princípio da notação f de x. Vamos pensar uma coisinha. Ele pede para calcular f de 3. O que diz esse princípio? No lugar do x, substitua por 3. Mas onde que eu tenho x? Eu tenho x aqui e tenho x aqui. Então, eu tenho que pôr 3 no lugar do x. Vamos ver o que acontece. f de 3. Olha aqui, no lugar desse x eu coloquei 3. O que mais aconteceu? Tem x aqui, vou pôr 3. Então, f de 3 é igual a 2 mais f de 2. Então, vamos lá. Eu quero calcular f de 3, está aqui. Mas para calcular f de 3, eu preciso saber quem é o valor do f de 2. Pensa, gente, ele deu no enunciado o valor do f de 2? Não. Ele deu o valor do f de 1. Então, eu tenho que parar o problema e calcular o que eu estou precisando para obter a resposta. O que eu estou precisando é f de 2. Então, eu faço assim. Começo tudo de novo. f de x é igual a 2 mais f de x menos 1. Para calcular f de 3, preciso saber quem é o f de 2. Como é que eu calculo f de 2? Ué, põe 2 no lugar do x. Fica no lugar do x eu ponho 2, mas onde tiver x, eu ponho 2 também. Fica 2 menos 1. Portanto, f de 2 é igual a 2 mais 2 menos 1, 1. f de 1. Ah, mas no enunciado ele deu. O valor da f de 1 é 3. Logo, f de 2 é 5. Então, veja só. Eu sei que a f de 3 está ali, ó. É igual a 2 mais f de 2. Eu estou copiando essa linha, ó. Estou copiando aqui. Como f de 2 vale 5, então vai ficar assim. f de 3 é igual a 2 mais 5. Resposta, f de 3 é igual a 7. Tranquilo? Joia? Vou dar mais um exemplo para vocês, também um exemplo dessa lista aqui, ó. Eu vou, agora já uma questão um pouquinho mais elaborada, ó, tá vendo, ó? Dá um pouquinho mais de emoção. É a questão número 5 da GV. Então, aqui a questão da lista é a questão número 5, uma questão da GV. Ele fala assim, f de x é igual a e elevado a kx. E diz também que f de 2 é igual a 5. E fala que o e é o número de Euler e pede-se para calcular qual é o valor da f de 6. Olha, imagina você prestando um vestibular e começa assim, sendo f de x é igual a e elevado a kx, e f de 2 é igual a 5, e entre parênteses, e é o número de Euler. O número de Euler, apenas a título de curiosidade,
é o número que vale aproximadamente 2,71828. Ele tem infinitas casas à direita da vírgula, portanto é chamado de número irracional. Mas para fazer essa questão, você não precisa saber nada disso. Dá para resolver sem saber esse detalhe. Repare, esse tipo de função é o tipo de função chamada exponencial. Então o que eu vou fazer? F de x é igual a e elevado a kx. Mas ele fala que f de 2 é igual a 5. O que significa isso? Gente, se eu substituir o x por 2, faço a continha, vai ter que dar 5. Certo? Então vamos lá. Quem que é o f de 2? É e elevado a k2. Se no lugar desse x eu pus 2, no lugar desse x eu pus 2. Pensando agora, f de 2 é igual a 5, f de 2 é e elevado a k2 ou e elevado a 2k, que é a mesma coisa, né? Portanto, eu posso deduzir o seguinte, que o e elevado a k2 é f de 2, que por sua vez é 5. Guarde isso daqui. Muito bem. Agora tem assim, f de x é e elevado a kx. Se eu quero calcular f de 6, no lugar do x eu vou escrever 6. Então fica e elevado a k6. Mas eu não tenho e elevado a k6, como é que eu vou fazer isso? Eu não conheço k. Mas aí o vestibulando tem que lembrar daquelas propriedades de potenciação. Isso daí é o setor do Caio, vocês devem ter lembrado da aula dele. E elevado a K6, veja se ele não pode ser escrito assim. E elevado a K2 elevado ao cubo. Que propriedade é essa de potência que o Caio explicou para vocês? Potência de potência, que multiplica o expoente. Tudo bem? E quem que é esse tal de E elevado a K2? Ué, o E elevado a K2 eu não calculei aqui, ó. Olha o E elevado a K2. Portanto, o f de 6 é igual a 5 elevado ao cubo, que a resposta é 125. Tudo bem essa questãozinha da GV, então? Tudo tranquilo para vocês? Espero que sim. Pena que não dá para a gente, nessa circunstância, poder tirar dúvida, né? Agora, por favor, vou mudar para a página, então, página 178, para o pessoal da turma média, e para o pessoal da turma do extensivo tradicional, página 176. Nessa aula, nós temos aqui 5 exercícios, tá? Mas desse assunto, notação f de x, nós temos exatamente 3 exercícios e eu vou fazer o primeiro, é uma questãozinha da Unicamp. Então acompanha comigo aqui. Seja a função h de x para todo número real x por, olha o que ele fala, h de x é 2 elevado a x mais 1 se o x for menor ou igual a 1. Raiz quadrada de x menos 1 se o x for maior que 1. E ele pede para calcular assim, h de 0. Isso daqui, nós vamos ver mais para frente, é o título do símbolo de função composta. É uma notação de função composta, mas a gente vai ver depois com mais detalhes isso. Então, o que vai acontecer? Primeiramente, eu vou ter que calcular sempre o que está aqui dentro. Eu começo de dentro para fora. Eu vou ter que calcular o h de 0. Mas esse tipo de função é um tipo de função diferente. Esse tipo de função ela tem 2 ramos. Então, repare, a parte de cima é uma função exponencial. Então, o h de x ele pode ser 2 elevado a x mais 1. Pode ser, mas em que circunstância? Se o x for menor ou igual a 1. Então, é isso que você tem que fazer a avaliação. E aqui embaixo eu tenho uma função irracional, que ela vai ser válida se o x for maior que 1. Então, vamos começar. Vou calcular de dentro para fora. Eu quero calcular aqui h de 0. 0
Está aqui, né? Ele é um número menor que 1. Então está valendo que função? Essa aqui, ó. H de x é igual a 2 elevado a x mais 1. Então eu vou calcular o H de 0. Então H de 0 vai ser 2 elevado a 0 mais 1. 0 mais 1 de cabeça. Dá volta. Quanto que é 2 elevado a 1? 2 elevado a 1 é 2. Certo? Portanto, essa função, se aqui dentro é 2, no fundo já vamos diminuindo. Eu quero calcular o H do H de 2. Por quê? O H de 0 eu calculei e deu 2. Beleza? Agora, qual que é a próxima parte? Eu vou calcular o H de 2. Muito bem, H de 2. Então, eu vou ter que decidir, é exponencial ou é irracional? H de 2. 2 é um número maior que 1? Então, está valendo a função irracional. Então, é o H de x é igual a raiz quadrada de x menos 1. Para calcular o H de 2, é igual a raiz quadrada de 2 menos 1. 2 menos 1 é 1, então fica a raiz quadrada de 1, que é 1. Quer dizer que o H de 2 vai valer 1. Então aqui eu vou ter H de 1. Agora eu quero calcular o H de 1. Então vamos lá, de novo. O 1 se enquadra aqui, menor ou igual a 1, maior que 1. Menor ou igual a 1. Então nós voltamos, para encerrar essa questão, para a função exponencial. H de x é igual a 2 elevado a x mais 1. Portanto, o H de 1 é igual a 2 elevado a 1 mais 1. H de 1 vai ser 2 ao quadrado, que vai ser igual a 4. Tudo bem? Então, essa alternativa deu alternativa C de singular. Muito bem. Agora é o seguinte. Eu vou falar de um outro assunto chamado domínio de uma função. Mas anota aí o gabarito das outras questões que falam desse assunto. Então, assim, eu vou apagar só para pôr o gabarito aqui para vocês. Certo? Então, vamos lá. A questão número 2, que é também da Unicamp, tem que dar alternativa B. A questão número 3 tem que dar alternativa A. A questão 4 também tem que dar alternativa A. E a questão 5 eu vou fazer daqui a pouquinho para vocês, tá bom? Porque é outro assunto da matéria. Legal? Muito bom. Próximo assunto que nós vamos ter, que ainda pertence a essa aula, é um negócio chamado domínio e imagem. A ideia é a seguinte. Então, nós estamos nessa primeira aula de função vendo a parte geral. Então, nós vimos como é que funciona a notação f de x. Beleza? Agora, nós vamos ter que fazer o seguinte. Como que eu vou... qual outra coisa comum que toda função tem? Ela tem uma coisa chamada domínio e uma coisa chamada imagem. Na apostila, e esse conceito de domínio e imagem, ela está na página 177 para a turma média ou 175 para o extensivo. Apesar de estar escrito aqui, eu vou tentar dar uma simplificada. Qual que é a ideia de domínio de uma função? Simples. É o conjunto de valores que o x pode assumir para existir o y. Eu falei bem devagar, se você quiser anotar aí. É o conjunto de valores que o x pode assumir para que exista y. Eu vou, para vocês entenderem melhor, eu vou dar um exemplo gráfico. Então aqui
aliás, toda coisa que uma função tem, toda função tem o seu gráfico. Então, toda função tem o princípio da notação f de x, tem domínio, tem imagem, e toda função também tem gráfico. Eu vou pegar um gráfico de uma função qualquer aqui. Pronto. Não sei que função é essa. Mas como que a gente faz a leitura de um gráfico? Por exemplo, não sei que função é essa, eu vou chutar uns valores quaisquer aqui. Claro que totalmente fora de escala. Tudo bem? Muito bem. Então, o que acontece? Aqui é o eixo x, também conhecido como abscissa, que é o eixo y, também conhecido como ordenada. E por uma questão de vocabulário, esses dois eixos juntos são chamados de eixos coordenados. Então, aqui é o seguinte. Aqui, como é que a gente faz uma leitura do gráfico? Olha, se o x vale 3, o y vale 4. O y é a mesma coisa que f de x. Eu vou até escrever assim, y e f de x é a mesma coisa. Então, o que eu posso dizer? E vamos comparar com o assunto anterior. O f de 3 vale 4. F de 3 é igual a 4. Ó, se o x vale 3, o y vale 4. Tudo bem? Repara, o 4 está no eixo do y. Se ele está no eixo do y, então ele faz parte do que mesmo? Da imagem. Eu até posso falar assim, a imagem do 3 é o 4. O que mais? Olha aqui, se o x vale 5, o y vai valer 7. Então, se o x vale 5, o y vale 7, equivale a dizer f de 5 é igual a 7. Se o x vale 3, o y vale 4, equivale a dizer f de 3 é igual a 4. Agora, atenção. E qual que é o valor da f de 1? Escuta, cuidado. Aqui é coisa do demônio. Ó aqui, ó. Olha aqui. Cuidado com essa bolinha. Cuidado com essa bolinha. Isso daqui é uma bolinha cheia. Aqui é uma bolinha vazia. Significa que o gráfico não vai até o número 1. Então, não existe o valor da f de 1. Não existe. Tudo bem? Não existe. E outra coisa, se você quiser usar o símbolo de não existe, o símbolo de não existe é assim. Se você escrever não existe assim, ao contrário, você escreveu proibido estacionar. Então, pelo amor de Deus, assim não existe, assim é proibido estacionar, então não confunda os símbolos. Muito bem. Aí, não existe F1. Mas o que eu estava falando, então? Do conceito de domínio e o conceito de imagem. Domínio é o conjunto de valores que o x pode assumir. Olha aqui para o gráfico e vamos pensar numa coisa. O x, ele pode assumir valores nesse intervalo, do 1 ao 5. Então, eu vou pôr aqui, ó, uma cobrinha para mostrar que o x só pode assumir valores do 1 ao 5. O x pode assumir o valor 5? Pode. Se ele pode assumir o valor 5, eu vou pôr uma bolinha aqui. Que bolinha que vai ser essa? Bolinha cheia. Tudo bem? E aqui? O x pode assumir o valor 1? Não, porque aqui é bolinha vazia. Então aqui também tem que ser bolinha vazia. Você tem que ser coerente. E outra coisa, não vem com esse papo de falar bola fechada. Toda bola é fechada, senão simplesmente não é bola. Então isso daí é nojento, hein? Você vai falar, a bolinha é fechada. Não, criatura, isso não existe. E o y? Ele pode assumir, se o x varia de 1 a 5, o y pode assumir qual valor? Do 2 ao 7. Mas veja, o y pode assumir o valor 2? Não, uma vez que o x não pode assumir o valor 1. Então, eu vou pôr aqui que bolinha?
vazia. O y pode assumir o valor 7? Pode. Isso ocorre quando o x vale 5. Então, aqui é bolinha cheia. Agora, o que é domínio e imagem? Domínio é o conjunto de valores que o x pode assumir para existir o y. Então, o x só pode assumir quais valores? Do 1 a 5. Então, o conjunto domínio, eu vou escrever assim. X pertencente aos reais, tal que o x é menor ou igual a 5 e, ao mesmo tempo, maior que 1. Menor ou igual porque é bola cheia. Só maior porque é bola vazia. Tudo bem? Conjunto imagem. Muito bem. O x variando de 1 a 5, o y só vai variar de 2 a 7. Mas ele não pode assumir o valor 2, já que o x não pode assumir o valor 1. Então, como é que eu vou escrever o conjunto imagem? Y pertencente aos reais, cuidado, é y, imagem é y, domínio é x. Tal que o y é menor ou igual a 7 e maior que 2. Tudo bem? Vocês entenderam o conceito de domínio e imagem? Agora eu vou dar um exemplo para vocês. Vou apagar. Ô, gente, como é duro dar uma lousa pequena, se soubesse. Mas vamos lá, paciência. Vamos vencer esse vírus maldito. Aqui é o seguinte, eu vou dar um exemplo. Dá o domínio das funções. Tá? Aliás, uma curiosidade, normalmente em vestibular se perde o domínio, mas é importante saber o conceito de imagem também. Muito bem, eu vou dar um exemplo. f de x é igual a 3 dividido por x menos 5. De novo, eu vou insistir muito nesse conceito. O que é domínio? É o conjunto de valores que o x pode assumir. Dá uma olhada aqui. 3 dividido por x menos 5. O x pode assumir qualquer valor? Não, ele não pode. Ele não pode assumir o valor 5. Por quê? Tenta calcular f de 5. Se você calcular f de 5, vamos fazer aqui embaixo. Ó. Se eu quiser calcular f de 5, é 3 dividido por 5 menos 5. Vai dar 3 dividido por 0. Ó, 3 existe. Dá para dividir alguma coisa por 0? Não dá. Tá? Então, isso daqui, esquece. O x não pode ser o valor 5. Mas o resto, pode ser? Pode. Pode ser negativo? Pode. Insisto, ele só não pode ser o valor 5. Mas quando se pergunta qual é o domínio, domínio é o seguinte, é o conjunto de valores que o x pode assumir, não que ele não pode. Então eu vou escrever assim, domínio. O x pode ser qualquer valor? Pode. Como é que eu represento isso? Conjunto dos reais. Só que ele não pode assumir o valor 5. Olha como eu escrevo isso. Vai ser menos e tira o número 5. Mas a representação, você tem que fazer assim. O que você vai tirar tem que estar entre chaves. Sabe? Pode ser qualquer coisa, exceto o 5. Entenderam isso? Vamos dar outro exemplo? Exemplo. f de x é igual a raiz quadrada de x menos 1. Repare que isso daqui nós já vimos, chama-se função irracional. O x menos 1, x é variável, ele está dentro de uma raiz quadrada. Se ele está dentro de uma raiz quadrada, lembre-se, não, como nós estamos trabalhando no conjunto dos reais, dentro de uma raiz quadrada não pode ser que tipo de número? Não pode ser negativo. Ah, então ele só pode ser positivo? Não, porque ele pode ser zero. Lembrando que zero não é nem positivo nem negativo, zero é neutro. Então aqui, dentro de uma raiz quadrada, não pode ser negativo. Então pode ser maior ou igual a zero.
qual que é o conceito de domínio, é o que o x pode assumir. Então, eu vou fazer assim, o x menos 1 tem que ser maior ou igual a 0, portanto, o x tem que ser maior ou igual a 1. Passou para o lado, né? Domínio x pertencente aos reais, tal que o x é maior ou igual a 1. Aliás, vamos aproveitar esse exercício. Se você quiser colocar a resposta numa notação chamada notação do intervalo real, ela seria assim, ó, ele vai do 1 para o infinito. Mas para qual parte do infinito? Para a parte do infinito positiva. Então, ele vai do 1 para o infinito. Pode ser 1? Pode, porque é maior ou igual. Agora eu vou pôr um colchete, agora sim que o colchete é fechado. E o infinito é aberto ou fechado? Infinito, gente, é sempre aberto. Por quê? Não dá para fechar infinito, só por isso. Então, é uma outra tipo de notação. Mas cuidado, ou você usa essa notação, ou essa. Você não vai pôr as duas, é ridículo, tá? Ou uma ou outra. Tudo bem esse conceito de domínio? Vamos dar mais um exemplo, não custa. F de x é igual a 2 sobre a raiz quadrada de x menos 1. Agora aqui nós estamos com um probleminha. O x está dentro de uma raiz quadrada. O que estiver dentro de uma raiz quadrada não pode ser negativo. O que estiver dentro. Mas essa raiz quadrada, ela por acaso está no denominador. Então, ele não pode ser zero. Ah, mas aqui ele pode. O problema é que essa raiz quadrada, aqui ela não é o denominador, aqui ela é o denominador. Então, o denominador não pode ser zero. E o que está dentro de uma raiz quadrada não pode ser negativo. Então, aqui o x menos 1 é só maior que zero. Então, o x é só maior que 1. Então, eu vou escrever assim, domínio x pertencente aos reais, tal que o x é maior que 1. Tudo bem? Naquela outra notação, a notação do intervalo real, eu vou pôr assim, do 1 para o infinito. Mas agora, o x não pode assumir valor 1, então o colchete aqui é aberto. Infinito é sempre aberto. Beleza? Essa ideia. Tá joia? Então é isso aí, gente. Depois, esses exercícios estão a partir do número 23. Tá legal? Bons estudos aí.